Poatan. Vocês viram que o... Que o... Como que chama? Aquele Notorious apostou R$ 1 milhão que a luta ia terminar em KO pra voltar 200 mil e bateu a aposta. É mole, o cara é louco. O cara é louco. Ele é louco. Nenê. E daqui, isso aqui tem que estar aqui, hein? Dale. Meus amigos, que apresentação, que vitória do nosso brasileiro Alex Poatan. Olha, hoje nenhuma luta é mais aguardada do que a do brasileiro. Nenhuma entrada é mais celebrada do que a do índio Poatan. Pode escrever, o Poatan será o primeiro e único lutador da história por um bom tempo a entrar no Hall da Fama do UFC com menos de 5 anos na organização. O Poatan está há 3 anos no evento e em 3 anos as lendas que passaram pelo UFC estavam apenas aquecendo, começando a construir o seu legado. E o Poatan em 3 anos já construiu uma obra que normalmente leva mais de uma década para se construir. Isso é impressionante. Então vamos olhar o que aconteceu nessa belíssima apresentação dos dois lutadores, tanto o americano Khalil Rountree quanto o Poatan, ele tem a cara de que ele quer matar alguém, né, mano? Isso que é foda. Parece que o cara, tipo assim, na sala de casa, assim, ele fica olhando pros lados, tipo assim, nossa, mano, preciso muito socar alguma coisa aqui. O brasileiro Alex Índio Poatan. Começando o primeiro round, olha só o Fabrício Verdun fazendo escola. Mas vamos lá. Qual era a estratégia número 1 do Poatan? Seria comer pelas beiradas e esperar uma investida do adversário para encaixar um golpe de encontro no meio da combinação ou tirar a atenção do Khalil para outras partes do corpo e de repente colocar o seu cruzado de esquerda, exatamente como ele já fez em outras lutas, com o amigo Strickland, com o Jamal Hill, com o Hiro Prohaska, etc. Mas esse momento não aconteceu. Por quê? Bem, aqui nós temos que dar os créditos para o Khalil, que chegou para essa luta muito bem treinado e com uma velocidade de outro mundo. Uma velocidade maior do que havíamos previsto, com combinações. Caralho, esse cara é gigante, hein, mano? Ó, músculo pra tudo que é lá, tríceps, quadríceps, sei lá o que, cosquíceps, bagulho gigante, pancildes, porra toda, velho, esse cara aqui é gigante, mano. Porra. Mais explosivas e mais alinhadas tá do que pro ódio eu estava mesmo, esperando. Eu disse na prévia dessa luta que o Khalil precisaria dar tiros e avançar desferindo combinações para tentar pegar o segundo ou terceiro golpe no brasileiro. E ao mesmo tempo que isso é perigoso, ele poderia abrir para uma combinação no Poatan. Mas ele não se abriu, ele não se expôs e em quase todas as partidas o Poatan precisou abortar o seu ataque ou a pressão que estava exercendo para recuar e tentar evitar os golpes do desafiante. Nesses 3 primeiros rounds, o Khalil não está deixando nenhum ataque do Poatan sem resposta. Aqui você sabe, né? 2 minutos dele elogiando o Khalil. Você já sabe quem ganhou essa luta, né? Pois é. O Poatan começa com chute na barriga, o Khalil Rountree responde com jab direto. Depois, chute na panturrilha, o Juninho responde com cruzado e direto. Depois ele aplica um jab, cruza com a mesma e direto. Poatan coloca um jab, mais resposta do Khalil Jr. com o jab. Depois outro chute na panturrilha e mais resposta do desafiante com direto e cruza. E até perto da grade o americano não estava se deixando encurralar. Muito assim bem, que mano. Ele Tá bem na com luta, as costas velho. perto da grade, ele explodia com 1 ou 2, 3 golpes para cima do brasileiro, que era obrigado a recuar para não tomar essas pedradas. Porra. O Poatan já havia cantado essa bola em uma entrevista depois da pesagem. Ele disse: o Khalil é muito perigoso, vai entrar para tentar ganhar, assim como eu, mas tem uma diferença entre nós dois. Eu estou acostumado a lutar 5 rounds, ele não. Por isso que o que nós vimos não foi coincidência, que o desafiante voou nos 3 primeiros rounds e no 4º round ele arrefeceu completamente. Só que, claro, o trabalho do Poatan foi o catalisador para isso realmente acontecer. O que o Poatan faz de pressionar... Só combate e desvio, mano. Ó. Isso é extremamente Receba difícil seu doce, de fazer, Bebel. porque você precisa ter uma força mental, uma disciplina e uma resistência física absurda. E tudo isso ainda tem que estar alinhado com a intenção de pressionar e não deixar o adversário respirar. O Alex Poatan fica no raio de ação o tempo todo, drenando a alma do adversário. E eu vou te falar, nessa noite, da maneira como o Khalil Rountree lutou, com essa velocidade, precisão e movimentação, a maioria dos oponentes teria ficado pelo caminho. Khalil Rountree provavelmente sairia vitorioso dessa luta, inclusive com uma possibilidade de lutar 5 rounds na mesma intensidade. Só que a pressão física e mental que o Poatan impõe ao adversário é sem precedentes.
e além do mais, ser pressionado sem receber golpes, mas mesmo assim a todo momento estar na eminência de ser nocauteado, pode ser até mais desgastante fisicamente e mentalmente do Sim. que um wrestler te amassando por cima. Porque a ansiedade, a tensão, o estresse e a proximidade do perigo constante ativa o nosso modo de sobrevivência. O cortisol explode sendo liberado na corrente sanguínea, se espalhando pelo corpo todo. Só que aquela força natural e o reflexo para fugir do perigo que deveria durar apenas alguns segundos não cessa no momento que eu viro a esquina. E de repente eu olho para trás e o índio caçador continua me perseguindo ainda mais rápido. Ele é chato, mano. É assim que os adversários do Poatan se sentem. E dessa maneira, o Poatan começa a colocar em prática o plano B, que é o quê? Cansar o homem. Já que a técnica e a velocidade do desafiante alinhada com a sua estratégia de não se deixar acuar na grade está impossibilitando o Poatan achar um golpe derradeiro no meio do furacão. Nossa, a segunda opção mano. é continuar fazendo o jogo de pressão, continuar estimulando Bicudinho o Kaliu leve a já, de explodir para trivela. sair do perigo, mas fazendo-o errar o máximo possível. Porque quanto mais ele erra, mais frustrado ele fica e mais rápido ele se cansa. E contra o Poatan tem mais um agravante ainda para o Kaliu se cansar mais rápido. Porque enquanto o campeão consegue impor o seu jogo com apenas um golpe por vez, ou às vezes nem precisa colocar nenhum golpe, o Kaliu precisa explodir com pelo menos 2 ou 3 golpes para fazer o Poatan recuar. Isso é no mínimo o dobro de esforço que ele precisa fazer. Então, com paciência, nervos de aço e disciplina, o Poatan foi forçando a barra até ela arrebentar e abrir caminho para o kickboxing nos dar uma demonstração de técnica, visão de luta e contundência de encher os olhos de lágrima. Tamanha a beleza da obra que o Renato até chamou Esse cara tá narrando luta ainda ou ele tá narrando a pintura? sabiamente de Picasso da violência. Oh. Claro, luta é luta e em alguns momentos o Alex Poatan tentou encurtar o caminho para a vitória, desferindo um golpe para surpreender, mas com o Kaliu a 1000 por hora ainda, o Alex acabou Tá pagando porra! um pedágio por essas tentativas. Mas na minha opinião, esses lances elevaram 10 vezes mais a vitória do campeão, porque mostrou um desafiante extremamente à altura e digno de disputar um cinturão contra Alex Poatan. Uma luta que foi casada com quem apenas sobrou, entre aspas, da categoria, se transformou em um dos maiores desafios que o campeão já enfrentou dentro do octógono. O Poatan chegou a tomar alguns golpes duros, o que é completamente normal, dada a velocidade e qualidade do adversário. Mas agora, mesmo com a guarda baixa ou alta, porém mais pra frente, que os fãs sempre ficam preocupados, o Poatan ainda toma menos golpes que um lutador A estratégia dele tá muito pro contra-ataque, né? Ele toma um soco, erra 2. que está com a guarda alta o tempo todo. Isso porque com a guarda mais baixa o campeão tem uma melhor visão Mas dos ele é o movimentos único do cara que eu vi adversário. até hoje que ele tenta ir contra o Poatan, mano. De igual pra igual. Os outros só sobe a guarda e apanha. E claro, anos e anos desenvolvendo esse estilo de luta e consequentemente aprimorando o seu cérebro com reflexo, noção de distância e tempo de ataque e defesa. Portanto, não tentemos fazer isso em casa. Se a gente sempre lutou com a guarda alta, tentar de uma hora para outra baixar a guarda para ver se melhora o jogo, não vai dar boa. Acredito não vai. que essa guarda baixa pode ser um futuro do MMA, mas para isso acontecer, os lutadores precisam ser formados dentro desse estilo já na base, desde o começo do seu treinamento. Receba seu doce. Ou pelo menos fazer um longo período de adaptação. Mas para isso acontecer também, é preciso existir professores e treinadores especializados nesse estilo de luta, que ainda é muito raro. E por isso que por algum tempo ainda nós veremos poucos atletas com esse estilo diferenciado, fora do padrão, que eles mesmos Mas será que vai construíram dar de maneira certo, velho? autodidata. Esse chute que o Poatan tomou no final do segundo round, por exemplo. Qualquer lutador poderia tomar esse golpe por causa da excelente preparação do Kaliu. Ele finta, faz o adversário esquivar e então ele solta o chute alto. O Poatan ainda viu o chute no meio do caminho, tentou voltar, por isso que o chute não pega com tanta potência. E então no quarto round, o cérebro do Kaliu Roundtree diz o seguinte: meu irmão, nosso combinado pra vida é que a gente iria lutar no máximo 3 rounds. Ou você tá achando que é fácil pra mim mandar sinal de contração muscular, sendo que os músculos já estão sem combustível? Como é que eu vou manter aqui o reflexo, a movimentação, a técnica por tanto Tá, tempo porra, é assim, muita sem termos sequenciada, viado. condicionado o nosso corpo a fazer isso É por muito mais tempo? soco, Porque mano. um camp de treino de alguns meses não é suficiente para mudar o condicionamento do nosso sistema, sendo que nós condicionamos o nosso corpo para lutar 3 rounds durante mais de 10 anos. E já o nosso adversário, ele está fazendo o treinamento para 5 rounds há quase 3 anos. E aí o cérebro complementa: meu amigo, sinto lhe informar,
mas acho que a casa vai cair para nós. E além disso, nós temos que considerar que a capacidade física do Khalil, que predomina, é a explosão, é velocista. E sustentar essa explosão por tanto tempo é humanamente quase impossível. Pô, mas aí você me pergunta, então como é que faz para um lutador com essas características Nossa, fazer ele tá 5 tomando rounds? só cruzado, Bem, além de mano. muito treinamento para gerar uma adaptação, ele vai ter que também adaptar a sua estratégia e diminuir o volume de golpes, vai ter que diminuir o número de vezes que ele explode em um combate. Porém, é impossível fazer isso contra Alex Poitin, que está a todo momento impondo ritmo. cara dele. E aí, se você não explodir, você vai implodir. Simples assim. E aí, na metade do quarto round em diante, começa a exibição da genialidade do campeão, que vai costurando, aliás, vai descosturando e abrindo a pele do desafiante a cada golpe. Com muita experiência e técnica, ele esquiva dos golpes, voltando com contra-ataques violentos. E além da catimba, que ele já traz dos tempos de kickboxing. Olha esse lance, por exemplo. O Khalil se fecha, Poitin leva a mão à frente, como se fosse desferir um jab, mas na verdade, ele vai na mão do Khalil, puxa para baixo, enquanto vem com um cruzado de direita. Sensacional, né? E faltando 30 segundos, o round 3 não aguentava mais. Não, o Khalil aqui, ele olhou tipo, mano, que porra é essa, meu irmão? Isso aí vale, velho? O Khalil não sabia dessa regra, certeza, mano. Um jab, mas na verdade ele vai na mão do Khalil, puxa pra baixo enquanto vem com um cruzado de direita. Sensacional, né? E faltando 30 Toma essa orelhada, olha a cara dele, tipo assim, mano. segundos, o round 3 não aguentava mais, porém por ser muito guerreiro, ele ficaria sem olho, mas não desistiria enquanto tivesse força pra ficar de pé. Então o Poitin se aproximou e colocou 2 golpes de misericórdia no corpo pra fazer o desafiante desistir antes de acabar o quarto round. Meus amigos, que luta! Esse UFC 307 fechou com chave de ouro com essa luta, melhor luta do evento. E o que vocês acharam, meus colegas? Véio. Coloquem aqui sem dó nos comentários. Se gostaram da análise, explode o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Chama, né? Chama que fala. Fuja, esse cara aqui batendo é perigo, mano. Perigo. Tenebras. Tenebras. Galera, cuidado com o pedir.